Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui, iniciando com essa gravação para levar até você a palavra do Senhor. Eu gostaria, queridos, de hoje estar falando sobre 3 tipos de tempestade que podem estar assolando nossas vidas. Foi 3 tempestades que o Senhor colocou no meu coração que eu quero estar aqui dividindo com você. A tempestade da desobediência, a tempestade da obediência e a tempestade, a obediência pelo chamado. Então, queridos, para me iniciar, eu quero estar falando para você a primeira tempestade, a tempestade da desobediência. E com isso eu quero estar aqui lendo para vocês, aqui em Jonas, capítulo 1, o verso 1 em diante. O chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e joguem ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas, o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. De que Deus muitas das vezes quer nos colocar para que nós venhamos ser bênção para aquele lugar, para aquelas determinadas pessoas. E o Senhor tem ali um trajeto nas nossas vidas que muitas das vezes não vai nos agradar.
esse trajeto. E esse trajeto que Deus tinha para a vida de Jonas não o agradou. Tanto que é que quando Deus falou para ele, ó, vai ali na cidade de Nínive e prega contra ela. Porque aqui a palavra do Senhor fala aqui, ó, que a maldade tinha subido até a presença dele. E que ele queria que o Jonas fosse lá pregar contra a maldade daquela cidade, né? Então era para dar um aviso, um alerta para aquela cidade. Mas ele, olhando para dentro dele, ele falou assim, não, eu não vou para essa cidade. Ou seja, se fosse olhar hoje, no dia de hoje, que se dane essa cidade, que se dane esse povo, eu não estou nem aí para esse povo. Colocando na minha linguagem aqui. Ele estava ali até desejoso de ver Deus agindo ali com justiça naquela cidade. Então ele falou, não, eu não vou para ali não, eu vou para Tarsis. E ali a Bíblia fala que ele comprou o ingresso, entrou naquele navio, foi lá para o porão, lá embaixo, e lá ele ficou. Por quê? A intenção dele era se esconder de Deus. Ele achava que entrando no navio e entrando lá no porão, ficando bem escondidinho lá, ele estava se escondendo de Deus. Mas não tem como esconder de Deus. Se todo lugar onde que nós vamos nos esconder, Deus está lá. Então, o Jonas, naquele momento ali, ele queria se esconder de Deus. E daqueles homens também. Então ele foi para o porão. Por que ele não ficou lá junto com os rapazes ali que estavam naquele navio, conversando, dialogando, né? Mas não, ele foi para o porão. Lá no porão, ele ficou escondidinho lá no porão. Tanto que quando aqueles homens, né, viu que aquela tempestade veio sobre o navio e que eles estavam ali correndo um risco, a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram aquelas coisas que eles acharam que era um peso para o navio e começaram a jogar ao mar. E aquela tempestade não cessava, aumentava mais e mais, até o ponto daqueles homens lembrarem de Jonas. Até o ponto de irem até Jonas e falar para ele, escuta aqui, você está aí, nós estamos aqui nessa tempestade, estamos aqui correndo o risco de morrer, e você está aí, você não vai vir nos ajudar, você não vai invocar aí o seu Deus aí para nos ajudar, você não vai invocar ele para saber o que está acontecendo. Nós estamos invocando nosso Deus. E você está aí sem orar, né? Ou seja, sem orar, sem clamar o seu Deus aí para vir nos acudir, para vir nos socorrer. Mas Jonas, ali naquele momento, ele não estava muito afim de orar. Porque ele estava escondendo da presença de Deus. E como ele ia orar, sendo que ele estava escondendo de Deus, né? Daí depois eles vieram e eles falaram assim para Jonas, né? Por que você está dormindo profundamente? O capitão falou para o Jonas, por que você está dormindo profundamente? Levanta, clama o seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça. Porque eles já tinham se livrado de todas as cargas ali que estavam no navio, para o navio ficar mais leve. Não aconteceu nada. Pelo contrário, aumentou mais a tempestade. Resolveram pegar ou seja, orar a Deus, né? O Deus deles lá, no caso. Eles começaram a orar ao Deus deles ali, para que viesse a ter misericórdia deles. Mas aí quando eles lembraram, tinha o Jonas. Então ele chegou em Jonas, foi cobrar de Jonas. Jonas, por que você está aí? Né? Você não está vendo que o barco está aí na pique, nós vamos morrer tudo aqui, e você está aí sem clamar o seu Deus? Clame o seu Deus, quem sabe tem piedade de nós. Só que o Jonas não tinha nem argumento, né? Como ele ia chegar diante de Deus e falar para Deus, né? Olha Deus, me tire dessa tempestade. Deus, tire esses homens dessa tempestade. Senhor, venha fazer aí mudar a situação aqui, né? Não permita que esse barco se afunde, né?
Por que ele ia fazer isso, sendo que ele estava na desobediência, estava escondendo de Deus, estava correndo de Deus, né? Então não tinha um porquê. Então ali, aqueles homens chegou e falou, vamos tirar sorte para ver quem que é o culpado, quem é o responsável. Ou seja, a sorte caiu sobre o Jonas, né? Aí eles pegaram aqui, e eles perguntaram aqui pro Jonas aqui, ó. Aqui no 8, ó. Olha só quantas perguntas fizeram para ele. Perguntaram para ele aqui, ó. Quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? E que povo você pertence? Várias perguntas ao mesmo tempo, né? Eu acredito que o Jonas ficou até ali meio tordoado, né? De tanta pergunta. Aí ele chegou aqui e falou assim, ó. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito isto. Ele já tinha falado, eu estou fugindo de Deus, né? Eu não sei em que momento que o Jonas falou isso, né? Aí o Jonas chegou e falou assim, ó, respondeu ele, pegue-me e joga-o ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então o Jonas ali já identificou que ele era o problema, que ele era a causa, que a desobediência que ele estava tendo com Deus foi a causa daquela tempestade. Então ele já orientou ali aqueles homens a pegarem ele e jogar no mar, né? Aí, ao invés disso, os homens ali ficaram com temor. Os homens ali, no mínimo, olhou um para o outro e falou assim, como vamos pegar esse homem e jogar esse homem nesse mar tão bravo, nessa tempestade tão brava, né? Ou seja, esse homem vai morrer. Ao invés disso, eles começaram a remar ao máximo. Ou seja, gastar toda a sua força, gastar toda a sua energia, para que viesse livrar o Jonas de morrer. E ali a palavra do Senhor fala aqui, que nada adiantou. Por mais esforço que esses homens queriam fazer para livrar o Jonas daquela situação, não tinha como. O Jonas, eles estavam ali e eles não tinham outra alternativa senão jogar Jonas no mar. Aí eles resolveram aqui fazer aqui uma oração. E eles clamaram assim, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. E em seguida, eles pegaram Jonas e lançaram no mar. Mas olha só, queridos, ó, no início, você prestou atenção? Estes homens, eles não serviam o Deus verdadeiro. Eles tinham o Deus deles lá, que eles acreditavam. E eles clamaram ao Deus deles. Essa história é bem ali, clara, que esses homens não serviam o Deus que Jonas servia. Ele servia um Deus pagão. E aí aconteceu que, com essa situação todas, né, essa situação deprimente que eles estavam vivendo ali, aí sim eles clamaram ao Deus verdadeiro, ao Deus de Jonas. Eles clamaram. E eles até falaram, ó, eles temeram a Deus. Eles temeram o Deus de Jonas. Que eles falaram assim, ó, não permita que nós venhamos ser culpados pelo sangue inocente deste homem. Ou seja, naquele momento ainda, aqueles homens estavam ali convictos que aquele homem que estava no barco deles ali, né, e que estava ali, ali até pedindo para ser arremessado, né, ao mar,
eles temiam o Deus daquele homem. Eles temiam o Deus verdadeiro. Eles tinham mais temor do que o próprio Jonas. Esses homens, mesmo que não conheciam Deus, eles temeram mais o Deus de Jonas do que o próprio Jonas. Você chegou a ver, prestar atenção nessa situação? Então, ali, eles lançaram o Jonas. E a palavra do Senhor fala que quando eles lançaram o Jonas no mar, né, a tempestade cessou. O mar parou ali, com aquela braveza, né? A tempestade cessou. E ao ver isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo Jonas fugindo da presença de Deus, que nem ele estava fugindo, e Jonas ali fugindo, mesmo ele fugindo, ele fez uma missão. Você prestou bem atenção nessa missão? Olha, Jonas, ele acabou ganhando aqueles homens, né? Com essa situação toda, aqui, com essa tempestade toda, mesmo nessa tempestade toda, Jonas acabou ganhando esses homens. Porque esses homens passaram a temer o Deus de Jonas. Esses homens, em primeiro lugar, clamaram o Deus de Jonas, por causa desse temor de lançar Jonas ali no mar. E ainda por cima, que depois que eles lançaram Jonas, eles ali fizeram ali um sacrifício, né? Com temor e com votos ao Deus de Jonas. Aqui não está falando que eles ofereceram sacrifício e fizeram votos ao Deus deles. Falaram aqui ao Deus de Jonas. Ó, em seguida pegaram Jonas, lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao ver isso, os homens adoraram o Senhor, que está em maiúsculo, o Senhor. Ou seja, o S maiúsculo significa o Deus verdadeiro, todo-poderoso. E eles, aqui, ó, com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então, isso que aconteceu com o Jonas fez com que esses homens viessem a ser salvos também. Fez com que esses homens viessem a ser salvos da tempestade. E também a vida deles fosse salva também. Porque eles reconheceram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Ou seja, eles abandonaram o Deus deles lá. E eles resolveram crer no Deus de Jonas. Aí o Senhor fez com que o grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Olha só que coisa maravilhosa, queridos. Mesmo um profeta de Deus, na desobediência, ainda com a própria vida dele, os próprios problemas que ele está vivendo naquele momento da desobediência, ele consegue transmitir a mensagem para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que não temem a Deus, para que aqueles homens, para que aquelas pessoas venham temer o Deus que ele teme. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa muito maravilhosa, magnífica, né? E aqui eu quero estar lendo aqui a oração de Jonas. Eu quero estar lendo aqui a oração de Jonas dentro do peixe. Aqui já veio uma oração de arrependimento que Jonas fez dentro do peixe. Então eu quero estar lendo aqui. Jonas capítulo 2, verso 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse:
fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Olha que tribulação. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aquele que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe. Ele vomitou Jonas em terra firme. Então, queridos, olha só que coisa linda e maravilhosa, mas sofrida também. Não vale a pena você desobedecer a Deus. Deus deu um trabalho para você desenvolver, desenvolva. Deus deu um lugar estabelecido para você fazer a obra, faça a obra do Senhor. Depois dessa oração aqui, você vê o quanto que ele sofreu. Ele sofreu em dobro. Ou seja, o que Deus estava querendo fazer através da vida dele nessa cidade, se ele obedecesse e fosse, ele não ia sofrer o tanto que ele sofreu. Mas como ele estava fugindo da presença de Deus, não quis fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, ele sofreu em dobro. Tudo aquilo ali. Só não morreu porque Deus teve misericórdia. Mas também porque ele aqui se arrependeu, teve essa oração aqui, né? E o Senhor acudiu ele aqui. Você já pensou? Algas marinhas enrolada na cabeça do Jonas. Você sabe o que é algas marinhas, né? Enrolada na cabeça dele. Ele fala que afundou aqui, no fundamento dos montes, lá embaixo. Outra coisa aqui, a terra embaixo, cujas trancas. O que é trancas? É tipo de uma prisão por dentro, lá no fundo do mar. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Olha o relato que ele fala aqui. Pare para pensar para você ver como foi estreito a vida de Jonas. Então, queridos, hoje trazendo para o dia de hoje, o que eu quero te dizer? Talvez você estava em um lugar, aí, vamos dizer aí, congregando num lugar, né? Servindo a Deus num lugar, aonde que você foi alvejado, aonde que você foi ferido, aonde você foi maltratado, desprezado, aonde você sofreu calúnia, sofreu defamações, sofreu aí perseguições, sofreu afrontas. Ou talvez você estava numa empresa aonde você foi muito humilhado. Você foi assim, sabe, humilhado ao ponto de desistir mesmo de ficar ali. Talvez até de pedir a conta. Aí de repente você falou, nesse lugar nunca mais eu piso. Mas e se Deus tiver uma porta aberta naquele lugar para você trabalhar? E se Deus tiver uma porta aberta para você voltar para esta igreja, aonde você foi humilhado, aonde você sofreu perseguição, e Deus quer você ali, usando você como profeta ali, para você entregar algo de Deus ali para aquele lugar, para que venha haver um arrependimento. E se Deus quiser isso da tua vida? Talvez você vai falar, não, para esse lugar nunca mais eu volto. Eu nunca mais coloco os pés nesse lugar. Eu fui muito humilhado. Mas é nesse lugar de humilhação que Deus quer te restituir, que Deus quer abençoar a sua vida, que Deus quer abençoar a tua trajetória e que Deus quer realizar algo
profundo da parte dele na vida, na tua vida, em relação a essas pessoas. Aqui, nessa cidade aqui, a palavra do Senhor fala que quando ele foi pregar ali, as pessoas se arrependeram. As pessoas voltaram a Deus. Ali foi feito um jejum, né? Depois que Jonas pregou ali, né? Teve ali um jejum naquela cidade e todos se converteram. Você faz ideia o que é isso? Todos da cidade se converteram, né? Eu vou estar lendo aqui até, para não ficar só nas minhas palavras, né? O arrependimento de Nínive. Ó, no 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia. Olha só, era para ele percorrer 3 dias. Ele percorreu durante um dia. Tamanha ali a pressa que Jonas estava. Eu acredito que ele estava muito apavorado e talvez até com medo, né? Então, em um dia só, ele percorreu, proclamou, né? E ele proclamou assim: há 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois e ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com toda a sua força. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista em que eles fizeram e abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Imagina aí como Jonas estava, hein? Jonas estava ali, sem querer fazer ali a pregação, foi fazer a pregação. Deus usou ele. Os ninivitas se arrependeram, foram abençoados por Deus. Deus se arrependeu do mal que ia fazer naquela cidade, mudou de ideia. Imagina o Jonas como ficou, né? Nervoso, né? Ficou enfurecido, porque tudo que ele queria era destruição. Ele queria ver a vingança daquele povo que ele odiava. Ele queria ver, assim, talvez eu acredito que ele foi até apregoar na cidade com um desejo no coração: tomara que ele não se converta e morra todo mundo. Tomara que Deus destrua tudo isso daí. Ele foi pregar sem vontade nenhuma. Mas essa pregação sem vontade nenhuma foi que Deus trabalhou. Deus reverteu o quadro. Deus reverteu o quadro, querido. E Deus ali, ele entrou ali e falou assim: ó, estou arrependido. Não vou destruir mais a cidade. Porque aquele povo se voltou a Deus. Ou seja, olha só, o profeta Jonas, com toda a situação aí que ocasionou na vida dele da desobediência e da obediência também, ele aí ganhou uma cidade para Deus, né? Que aquele povo se arrependeu e voltou a Deus, e aqueles homens também do barco também se voltaram a Deus. Só que o Jonas continuou meio desconvertido, hein? Se você for olhar aqui, né, você vai ver que ele se irou, né? Aqui no capítulo 4, a ira de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis
Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar ao leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele: sim, tem. Eu estou furioso, ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Queridos, olha só que veio aqui na minha mente agora. Eu acredito que foi o Espírito Santo que colocou aqui no meu coração. Queridos, quantos profetas está indo na casa do Senhor para profetizar maldição na vida das pessoas? Quantos profetas está indo ali decretar ali morte espiritual, talvez num lugar, talvez para as pessoas em particular? Quantos profetas estão indo dando ali uma sentença de Deus, talvez até de Deus mesmo, deu aquela sentença de Deus, mas não contando com as misericórdias de Deus, com o amor real de Deus pelas nossas vidas. Porque aqui, o próprio Jonas, ele fala aqui que ele sabia. Olha só, o que ele fala aqui, ó. Eu vou voltar a ler de novo, para vocês verem. Ó, eu sabia, aqui no 4, no verso 3, que diz assim: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Então, às vezes, Deus chega e fala para o profeta: vai lá, profeta, e dá uma sentença para aquela cidade, dá uma sentença para aquela igreja, dá uma sentença para aquela pessoa, que se ela não se converter, ela vai morrer. Mas acontece que Deus, ele é o Deus compassivo. Ele é o Deus que tem misericórdia, que ele é paciente. Ele tem paciência com nós. Então ele manda às vezes alguém vir: ó, você vai morrer, né? Como aconteceu com o rei Ezequias. Olha só, lá em Isaías, fala que o rei Ezequias, eu acredito que é Isaías 37, fala que o rei Ezequias estava sofrendo de uma enfermidade mortal. Mas o profeta Isaías foi lá no palácio dele e falou assim: ó, desta enfermidade você vai morrer, você não vai viver. Ou seja, não há nada mais para você fazer. Você vai morrer, pronto, acabou. Deu uma sentença de morte para ele, porque Deus mandou Isaías ir lá e falar: ó, você vai morrer, você não vai viver. Mas acontece que a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias
virou ali o rosto para a parede, e ali ele falou para Deus: Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti com fidelidade, com verdade. E porque agora, ou seja, porque agora o Senhor quer me levar, porque agora o Senhor vai permitir dessa doença me consumir em cima de uma cama, sendo que eu andei diante do Senhor com fidelidade, com verdade. Quando ele chegou ali e falou para Deus, fez aquela oração sincera e tudo, o que Deus falou? Ó, Isaías, o Isaías já estava ali no pátio para ir embora. Isaías, volte lá e fala para ele que eu darei mais 15 anos da vida dele para ele. Eu darei mais 15 anos para ele. Ele vai viver mais 15 anos. E ali, teve ali, né, um emprasto ali, que foi colocado na úlcera, naquele tumor que havia ali em Ezequias. E ele foi curado, queridos. Então, Deus é o Deus passivo. Deus é o Deus misericordioso. Deus é o Deus que, às vezes, ele fala assim, eu vou castigar. Mas depois, devido ao jeito que você se colocar na posição que Deus quer, ele vai e arrepende do mal que ele ia fazer e ele muda de ideia. Ele não faz mais esse mal. E hoje eu vejo muitos homens e mulheres que se diz que é homens e mulheres de Deus. E eles vão com essa sentença e fica torcendo para essas pessoas morrerem, torcendo para a igreja fechar. Fica torcendo. Fica ali só de espreita, torcendo. Que tipo de sentimento que está pairando dentro do teu coração, meu querido, se você está com um sentimento que nem de Jonas? O Jonas estava desejoso de ver a morte de 120 mil pessoas e entre eles rebanho, animais. Uma cidade grande com 120 mil habitantes e com mais animais e tudo, né? Ele queria que se fosse destruída. Tudo porque ele queria. Por causa do sentimento que estava dentro do coração dele. Mas o Senhor mudou de ideia. O Senhor, vendo ali o arrependimento daquele povo, mudou de ideia. Abençoou a vida daquele povo. Como vai abençoar a tua vida hoje? Eu não sei que decreto que foi feito contra você. Eu não sei que tipo de profeta que foi até você e foi falar para você, ó, você ou se converte ou você vai morrer. Ou você muda de atitude ou você vai morrer. Ó, eu não sei que tipo de sentença foram aí te dado para sua família, para o seu lar, para a empresa, né? Que eu estou falando aqui com empresários também. Eu não sei que tipo de sentença que foi liberada. Mas se você clamar o Deus dos céus, o Deus verdadeiro, e você se arrepender, e você voltar a Ele, pedir perdão dos seus maus caminhos, e se arrepender de verdade, mudar suas atitudes diante do Senhor, o Senhor muda essa sentença que determinou para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. O Senhor muda. O Senhor vai mudar a sua trajetória. Não importa se Ele já decretou. Ele pode mudar o percurso dessa situação, se você voltar a Ele. Se você se arrepender dos maus caminhos e voltar a Ele. Então, aqui, o Senhor estava tentando dialogar com Jonas, que se ele estava tendo misericórdia daquela borbureira, né? Daquela planta que nasceu no dia e morreu no outro. Quem dera o Senhor, como ele não ia ter misericórdia de 120 mil pessoas que estavam naquela cidade e ainda não sabia discernir, né, entre a mão direita da esquerda. Ou seja, era um povo que era ignorante ao conhecimento de Deus, né? Ao conhecimento dos ensinamentos de Deus, do que Deus era, do que Deus poderia estar fazendo. Ou seja, eles eram totalmente ignorantes nessas áreas. Eles não entendiam, eles não sabiam, não conheciam o Deus verdadeiro. Eles não conheciam. Por isso que eles estavam praticando aquele mal.
Então, queridos, ele não sabia discernir nem a mão direita nem da esquerda. Por quê? Porque eles não conheciam Deus, o Deus real, o Deus verdadeiro. Era preciso Jonas ir lá. Jonas, que conhecia o Deus verdadeiro e real, era preciso Deus enviar Jonas para lá, para colocar a palavra ali naquela cidade, para odiar aquela cidade, anunciando a palavra do Senhor, anunciando o evangelho de salvação, anunciando arrependimento, para que aquela cidade viesse ao arrependimento, para que aquela cidade viesse a voltar sabe, ter as práticas que Deus se agradava. Então, queridos, não cabe nenhum de nós querer dar sentença, né? Se nós dermos sentença, é porque Deus mandou a gente dar sentença, mas não cabe nenhum de nós ficarmos torcendo para que aquela pessoa não viesse se aproximar de Deus, para que aquela pessoa não viesse a se render diante do Senhor e mudar a sua trajetória, mudar a tua vida com Deus. Então, o Senhor quer usar nós, mas diferente do que o profeta Jonas estava sendo usado ali. Porque se Deus ele tem um plano na vida de uma pessoa, queridos, a pessoa pode ser o que for. Se Deus tem um plano na vida dele, vai se cumprir. E não é você nem eu que vai impedir da operação de Deus na vida dessa pessoa, ou dessa cidade, ou dessa igreja. Não vai ser eu nem você que vai impedir. Como diz a palavra do Senhor, operando eu que sou o Senhor, quem impedirá? Então, se Deus decretou, está decretado e pronto, acabou. Deus mandou aí, vai. Deus mudou de ideia, viu que houve arrependimento e mudou de ideia, nós não temos que se preocupar com essa mudança de atitude de Deus. Porque não cabe a nós mudar. Nós não temos direito nem de julgar, que dirá condenar alguém. Então, queridos, eu fico com essa palavra. Eu vou continuar falando. Essa foi a primeira tempestade. Eu vou falar da segunda tempestade na próxima gravação, né? E da terceira tempestade. Então, que Deus te abençoe ricamente. Eu vou fazer uma breve oração para você e já estou terminando. Papai querido, que o Senhor venha de encontro com essa vida, meu Pai. Que hoje está assistindo, Senhor, essa pregação. E, Senhor, está aí, meu Pai, passando por essas tempestades, pela desobediência, Pai. E que, através dessas mensagens que o Senhor me deu, essa ministração da palavra, que essa pessoa venha cair em si e ver, meu Pai, em que ponto que ela está saindo da obediência do Senhor e está indo para o caminho da desobediência, Pai. Eu sei que o Senhor tem um plano na vida de cada um, o Senhor tem um plano na minha vida, tem um plano na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, e o Senhor quer realizar, Pai. E o Senhor quer fazer a tua vontade, meu Pai. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor venha trabalhar neste coração, trabalhar nessa vida, trabalhar também na minha vida, e que o Senhor venha se revelar a nós através dessa ministração, Pai. E que nós venhamos estar olhando, analisando o que nós estamos fazendo, Pai, para que o Senhor venha se alegrar de nós. E que o Senhor venha, meu Pai, transformar o nosso ser, nossa vida, transformar o nosso coração, transformar a nossa mente. Que nós venhamos, Senhor, ter uma mente transformada, Senhor, debaixo das tuas mãos, forte e poderosa, Pai. E que nós possamos ganhar almas para o teu reino, ganhar almas, meu Pai. Ó Senhor, que nós não venhamos jamais se colocar no lugar de juiz, tentando acusar quem quer que seja, Pai. Não importa a situação, o pecado dessas pessoas, meu Pai, não importa o que elas praticaram, não importa o que elas fizeram. O que importa, meu Pai, é que o Senhor quer salvá-las. O Senhor quer livrar elas, meu Pai, desse fardo pesado que é o pecado e quer trazer elas para a tua gloriosa luz, meu Pai. E que nós venhamos ser portadores da boa notícia da tua palavra, portadores do evangelho de salvação, que cura, que liberta, que restaura, que salva, Senhor. E que tem, Senhor, misericórdia, meu Pai. Que nós venhamos pregar um Deus, meu Pai, que tem misericórdia, que tem o prazer de salvar, que tem o prazer de curar, que tem o prazer de transformar, que tem o prazer de libertar, que tem o prazer, meu Pai, de ir de encontro a essas vidas, meu Pai. E salvar essas vidas, Pai.
porque a tua palavra fala que aquele que vem ao Senhor, jamais o Senhor lançará fora. E o Senhor não vai lançar essas vidas fora, Pai. Que o Senhor venha dar, meu Pai, a sensibilidade para nós, Pai, para nós entendermos os teus caminhos, entendermos os teus planos, e que nós venhamos ser, meu Pai, atalaia nas tuas mãos, venhamos ser profetas da tua casa e venhamos somar no teu reino, para que teu reino venha ser manifesto, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique na paz do Senhor.